Olá, é muito comum quando faço posts relacionados a conselhos profissionais, associações de alguma atividade profissional, as pessoas me mandarem directs e até mesmo mensagens por WhatsApp, me perguntando, me questionando sobre o post. Puxa vida, Diogo, mas você fez um post, você colocou que uma resolução do meu conselho não serve para isso, não serve para aquilo. Como que é isso? Porque eu fui ensinada a vida toda de uma forma e agora você vem trazendo de outra. Fico meio confuso. Me explica. Bem, é o seguinte: quando nós falamos de normas, de leis, de regras, que fique bem claro aqui que eu não vou ser técnico nos termos do processo legislativo previsto na Constituição e em tantas outras normas. Eu vou falar de uma maneira mais simples. Então, sempre que são criadas normas, leis, regras, regimentos, regulamentos, nós precisamos pensar de onde veio, quem criou, por quê. O processo legislativo, de novo, em linguajar simples, vou chamar tudo de processo legislativo. O processo legislativo, ele tem que vir de alguém que tem competência para criar aquela norma. Em outras palavras, se o Estado fizer uma lei, o Estado, qualquer Estado, Minas Gerais, se a Câmara dos Deputados, que é o poder legislativo de Minas Gerais, fizer uma lei cuja matéria prevista nessa lei, o assunto que trata nessa lei, é de competência da União, não é competência do Estado. Essa lei, ela não vai valer, ela não pode valer, ela pode ser declarada inconstitucional. Então, a primeira coisa que é preciso analisar naquela regra é: opa, a matéria que está sendo tratada ali naquela regra é competência de quem criou aquela regra? Esse é um ponto muito importante. Porque, por exemplo, quando uma associação cria uma regra tentando regulamentar o exercício de uma profissão, essa regra dessa associação não tem validade, não tem valor. Por quê? Porque compete à União, ao Congresso Nacional, editar uma norma, uma regra, uma lei, nos termos do artigo 22 da Constituição, visando regulamentar o exercício profissional. Então, de novo, nós precisamos apreciar quem criou essa regra, que tipo de matéria, que tipo de assunto está nessa regra e checar se essa pessoa podia criar essa regra, se essa regra pode vir dessa pessoa jurídica, dessa associação, dessa autarquia, desse conselho profissional, desse condomínio, enfim. Isso é muito importante, porque senão basta alguém dizer que criou uma regra. Ah, não, agora é crime você andar sem camisa. Poxa, mas quem disse que é crime andar sem camisa? Quem disse que é crime andar sem camisa podia dizer? Quem pode regulamentar matéria penal, matéria criminal, não é um condomínio. Então, esses pontos precisam ficar claros na cabeça de vocês. Mas, Diogo, não tem como eu saber tudo de processo legislativo, não sou da área. Tudo bem, ninguém é obrigado a saber tudo de processo legislativo, nem eu sei e ninguém saberá. A questão é, mas você pode raciocinar, você pode questionar, perguntar: olha, eu li isso aqui, eu li essa regra tem valor? Essa regra se aplica a mim? Eu preciso segui-la? Essa lei está valendo, não está? Porque aí nós já começamos a falar, raciocinar em cima de outras questões, que são as eficácias, a eficácia da norma. A norma tem eficácia num determinado território, a norma tem eficácia num determinado período de tempo. Passa a valer a partir de quando? Vale no estado do Rio Grande do Sul, vale em todo o Brasil, vale somente para quem for associado daquela associação,
vale somente para quem for inscrito naquele conselho profissional. Então, além de eu ter que checar se aquela norma, aquela lei, aquele regulamento pode existir, podia surgir, podia ser criado por aquelas pessoas, por aquele instituto, por aquela associação, enfim, eu preciso ver qual é a eficácia dela no tempo, no espaço, enfim, todas essas questões de direito que eu não estou me prendendo a elas aqui de maneira mais técnica, para que fique mais claro a todos. Pois bem, quando uma associação cria um código de ética, está criando um código de ética deontológico para quem for associado. Quem não for associado não tem obrigação nenhuma de seguir, tampouco conhecer, a não ser que queira, óbvio. Quando falamos de conselhos profissionais, autarquias federais que fazem as suas resoluções, eles fazem essas resoluções para os profissionais que são inscritos nessa autarquia. Uma resolução de um Conselho Regional de Engenharia do Mato Grosso não vale para um engenheiro inscrito num Conselho Regional de Engenharia do Rio de Janeiro. Já uma resolução do Conselho Federal de Engenharia de âmbito nacional vale para todos os engenheiros, mas não vale para o Diogo, que não é engenheiro, ou mesmo que eu fosse e não estivesse inscrito no conselho, não valeria para mim. As resoluções das autarquias dos conselhos federais, elas são legítimas porque as autarquias têm legitimidade para criar essas resoluções, mas não são todas as matérias que podem vir nessas resoluções. Uma resolução não pode ditar requisitos para o exercício profissional. Uma resolução não pode ditar requisitos para atestar qualidade de um curso, de uma formação. Por quê? Exercício profissional é competência do Congresso Nacional, senadores e deputados federais. Qualidade de um curso é competência do MEC, Ministério da Educação. É competência do Congresso também, mas não é das autarquias. Resoluções de autarquias servem para criar formas de se trabalhar, ok, mas sem impor ao inscrito que para ele trabalhar terá que preencher o requisito X ou Y, porque os requisitos X ou Y, eles só podem vir por meio de lei federal, que não vem das autarquias. Lei mesmo, que passa por um processo legislativo, nas duas casas, com votação, conforme está previsto na Constituição. Sei que é difícil, sei que é uma questão complexa. O propósito desse vídeo, que até está longo, é uma reflexão. Não é porque você leu aquilo que está escrito, aquilo que aquilo te atinge, que você é obrigado ou não. É preciso refletir, é preciso pensar, é preciso procurar alguém que entende de eficácia das normas, de processo legislativo, trocar uma ideia, pesquisar na internet, enfim, buscar para evitar intimidações, coações, abusos de poderes, etc. Resoluções de conselhos federais, normas de associações, não valem para ninguém, a não ser que a pessoa seja inscrita naquele conselho, seja associada àquela associação. Então, quando eu disse ninguém, foi para chamar a atenção. É claro que não é ninguém. É para alguém, é para a minoria de pessoas que estão ali, associadas ou inscritas no conselho. Se o Conselho Federal de Odontologia quiser me punir por algo, eu pouco me lasco para as resoluções do Conselho Federal de Odontologia. Eu não sou dentista, não sou odontólogo. Mas se o Conselho Federal de Odontologia quiser me acionar, me mandar uma notificação com base numa lei federal, na lei federal que regulamentou a profissão, aí beleza, porque a lei federal é para todo mundo, inscrito ou não, dentista ou não. Então, fiquem atentos a isso, tá? Um abraço.